Trazendo as informações do mundo policial, é lógico, nossa equipe de jornalismo segue atenta a tudo, a qualquer momento a gente pode atualizar para vocês. Mas bom, vamos debater então, turma? É o seguinte, a PEC, proposta de emenda à Constituição, que acaba com a reeleição para presidente, governadores e prefeitos, avançou no Senado e pode ser votada no plenário já na próxima semana. A medida também propõe mudanças no tempo de mandato e nas datas das eleições. Olha só, se o texto for aprovado, em resumo, todos os cargos terão mandatos de 5 anos. Então a gente está falando de vereador, de prefeito, governador, senador, presidente, tudo, 5 anos, né? E a partir de 2034, todas as eleições ocorrerão no mesmo ano. Ou seja, essas eleições que a gente tem de 2 em 2 anos acabariam e a gente passaria a ter uma única eleição de 5 em 5 anos. Isso aqui é um pedido antigo de Eduardo Costa e uma das divergências que eu tenho com ele. Ô Eduardo, queria te ouvir. E parece que os senadores te ouviram nessa aqui, hein? Ô Júlio, vou recuperar o tempo gasto com outro assunto. Tá. Olha pra você ver, Marcelo, como é que você é rápido. Se não fôssemos humanos, os políticos e nós, a reeleição seria algo até necessário para o sujeito concluir uma obra. Como somos humanos, nós vamos trabalhar 2 anos do nosso mandato para conhecer e 2 para poder fazer a eleição. Isto é um pecado mortal, até porque para ter reeleição o sujeito não ataca os assuntos mais graves. Agora, o que eu estou rezando mesmo para acontecer é o outro pedaço, que eu ainda duvido que vai acontecer, viu? Principalmente na Câmara. Agora, se passar a coincidência de mandatos, eleição de vereador a presidente de uma vez só, nós vamos salvar o país. Só isso, dá? É só porque se eleição de 2 em 2 anos, o país não aguenta e quebra o país e os caras que ganham eleição hoje já estão pensando naquilo amanhã. Ô, William Travassos, queria te ouvir sobre essa questão. Então, acho que tem 2 pontos importantes nessa proposta para resumir para todo mundo. Primeiro, acaba a eleição de 2 em 2 anos, passa uma eleição de 5 em 5 anos e os mandatos, que hoje que é de 4 até 8 anos, né? Até 8, que é o de senador, esses mandatos passam a ser de 5 anos. Acho que é basicamente isso o esqueleto da proposta. E eu não posso me reeleger. Não, isso. E acaba a reeleição. Isso também é importante. É o terceiro ponto. Bom dia, Júnior Moreira, bom dia, bancada, bom dia os ouvintes da Itatiaia. Unificar, ok, importante, é uma redução de gastos. O tamanho desse mandato, eu acho que ele também, ok, tudo bem, vamos mexer nisso. Agora, eu sou contra o fim da reeleição. É importante a alternância de poder? Sim. Principalmente no modelo que nós estamos vivendo, que é o modelo de democracia. Mas aí, todo administrador sabe que você não consegue organizar um país em 4 anos. É impossível. Você precisa de mais tempo. E a gente tem observado, né, em alguns personagens, vou trazer como exemplo Marília Campos, né? Foi eleita com um percentual significativo dentro do município de Contagem. Eu vou impedir que uma pessoa que está dando certo num cargo, né, que tem tudo ali para continuar um trabalho bem feito, eu vou falar para ela, não, agora você sai porque precisa entrar outro? Eu não vejo sentido nisso. Então, se a população está aprovando alguém e acha que essa pessoa está conduzindo bem o município, o estado, o país, a população tem o direito de manter essa pessoa administrando. Até porque a gente não sabe que a pessoa não muda um país num toque de mágica. Ô Marcelo da Fonseca, então vamos lá, ele me lembrou do terceiro ponto então. Mandatos de 5 anos, eleições unificadas e fim da reeleição. A minha pergunta para você é a seguinte, você que conversa com os políticos o tempo inteiro e tá ligado aos bastidores. Os políticos realmente querem essa mudança? Bom dia. Essa é uma boa pergunta, viu, Júnior? Bom dia, Júnior. Bom dia, amigos Conversa. Bom dia a todos os ouvintes. Eu aqui aposto que o Eduardo vai falar de novo nesse tema, hein? Porque aqui eu vou discordar de tudo que ele falou. Vai falar. Vou discordar de tudo que o William falou. Primeiro, começando com essa ideia de que um projeto político que está dando certo tem que ficar individualizado numa pessoa. Se um gestor, seja governador, prefeito ou presidente, ficou 5 anos no governo, né? Vamos considerar que aumentou o mandato para 5 anos, e tá dando certo, ele não pode dividir isso e indicar o seu sucessor? O projeto tá dando certo, a população não vai dar sequência ao projeto com o sucessor? A gente tem que individualizar, tem que ter um herói no Brasil.
tem que ter uma pessoa que personifica tudo que está sendo feito, tem que ser bem com ela. É o que o Lula faz, é o que o Bolsonaro faz, né? O Lula não indica nenhum dos ministros dele para ser o sucessor dele, ele quer se reeleger. O Bolsonaro não cogita nem discutir um governador que está tendo uma boa gestão para ser o candidato ano que vem. Ele quer centralizar nele. Então acho que essa questão do se está dando certo vai continuar centralizado em uma pessoa é muito negativa. Agora, a reeleição eu acho que deu errado, né? A gente vê que a maioria dos governantes que assumem, eles já começam a pensar tanto na reeleição que esquecem um pouco do que eles... Até aqui ele só concordou comigo, mas vamos ouvir. Calma, ele está discordando do trabalho. Agora vai começar a sua. Agora, gente, vamos ser sinceros, juntar todas as eleições em um ano só, em um processo eleitoral só, vai trazer um prejuízo gigante para o Brasil. E aí eu entendo que a gente pode, talvez, diminuir o custo da eleição, diminuir o fundo partidário, cobrar eleições mais enxutas, com menos, como se diz, com menos gasto do dinheiro público. Agora, eu desafio vocês três. Vocês lembram quem vocês votaram para deputado estadual na última eleição? Ou para vereador há 2 eleições atrás? Às vezes a gente não... Uma grande parte da eleição da população não lembra. Porque às vezes o cargo tão importante quanto deputado estadual, quanto vereador, acaba ficando esquecido. Porque a disputa para presidente, para governador, acaba atraindo todos os holofotes. Agora vamos pensar o brasileiro, né, que trabalha aí 8 horas por dia, ele acompanhar um processo eleitoral, debates para prefeito, debates para governador, debates para presidente. Vamos imaginar se esse cidadão vai conseguir acompanhar todas as propostas. Sabe o que vai acontecer se a gente juntar todas as eleições numa só? Os problemas da cidade vão ficar escanteados. Talvez a gente vai ter a discussão polarizada política. Esse é um dos meus pontos, tá? A gente vai discutir o Brasil, o projeto de governo para a presidência, e os problemas reais das cidades vão ficar escanteados. Alguém acha que numa eleição do ano que vem, que vai ter Lula, Bolsonaro, não sei, Tarcísio, Zema, alguém vai discutir a cidade? Vai discutir os problemas da cidade? Não. A discussão vai ficar num outro nível. Então, é fundamental que o tempo de discutir a cidade seja reservado, o tempo de discutir o Estado seja reservado e o tempo de discutir o país seja reservado. Essa divisão ela é fundamental para a democracia. E o mais, nenhuma democracia no mundo séria junta todas as eleições numa só. Os Estados Unidos... Ele tem até o Senado, a eleição nos Estados Unidos é dividida. No Congresso americano, um tempo é para uma parte do Congresso, depois, 2 anos depois, uma outra parte do Congresso. Por quê? Porque eles entendem que é preciso discutir com mais calma os problemas de cada estado, de cada cidade. Eu acho que ao fim da reeleição, estou com o Eduardo nessa, eu acho que a reeleição se mostrou um problema para o Brasil, não só para o Brasil, para vários estados, mas juntar tudo em um ano só vai ter um prejuízo gigante. Eduardo, eu vou deixar você falar, mas é porque o Marcelo me representa muito nesse debate. Você sabe o tanto que a gente debate essa história toda, mas eu queria colocar mais um ponto no seu ponto, mas não que você concorde comigo, mas eu queria colocar além do que você já falou. Eu acho que quando se tem eleição todo mundo junto, é um problema porque parece que tudo vai parar e vai começar de novo, né? E quando você tem eleições de 2 anos, a presidência e o governo, ele tá começando, então tá aquele negócio meio travado ainda. Mas pelo menos as prefeituras estão funcionando. Então parece que uma coisa balanceia a outra, entende o que eu tô querendo dizer? A continuidade, porque se tudo começa do zero, até todo mundo tradicional, eu acho que o país para. Gente, nada começa do zero. Porque a máquina já está andando, você só vai mudar... Não, mas não tá? A parte técnica não está andando? Não, teoricamente, não é outro mundo. Aí o que você está me dizendo... Não, em tese, aí que está o problema. Porque a prática não é assim. Então, é por isso que a gente tem que mudar. Porque, na verdade, eu não posso depender de um cara sentar numa cadeira e mudar tudo do dia para a noite, como acontece muito, nomeando um monte de gente que é o indicadinho do X, arrumando vaguinha para um, vaguinho para outro. E aí a gente tem que entender que o sistema ele precisa funcionar para além de qualquer coisa. Mas funciona. Então, Júnior... Tá, vocês já tentaram a eleição única aqui? Mas você acabou de falar que não funciona. Não, gente, mas é uma mudança de mentalidade. Será que não dá pra gente discutir redução de gastos em vez de juntar tudo de uma vez só, não? Mas deixa o Eduardo falar que tá pedindo pra falar. Então, pra falar isso, pô. Permita-me dizer que é um equívoco aqui na discussão. Estão falando em redução de gastos. Eu não estou preocupado só com isso. Isso é o de menos. Eu estou preocupado com redução de foco. O prefeito que ganhou a eleição esse ano, ele vai passar esse ano conhecendo a máquina. Quando chegar em janeiro do ano que vem, ele não vai pensar no que fazer. Ele vai pensar no que fazer para ajudar o candidato dele a deputado federal, estadual, senador. Eu estou pensando nisso. E eu não aguento, é o sujeito que ganha a eleição para deputado, passa 2 anos, ele vira candidato a prefeito. Aí ele vem com todo o gabinete, com toda a estrutura, com toda a verba, disputar com quem não tem isso. Isso é covardia. E sabe o que acontece se ele perde, Júnior? Nada. Volta pro gabinete dele. Ô, gente, eu tô falando de foco.
todo mundo ganha eleição e começa a trabalhar. Tem 1 ano para aprender, tem 3 para fazer e 1 para fazer campanha. 5 anos, é isso que é meu sonho. A turma que perdeu a Agora, eleição. o Marcelo da Fonseca, que cada vez mais ganha a minha admiração, respeito e companheirismo, ofende a minha pouca inteligência com a pergunta que ele fez. Qual que é a pergunta? Se você lembra quem que você votou? Peraí, Marcelo. Isso eu não admito para nenhum cidadão, quanto mais para um jornalista. Ô, Marcelo, esse é um dos grandes males dos brasileiros. Claro que eu lembro, deputado federal, senador, deputado estadual. É claro que eu faço as bancadas, dou as erradas danadas, eu faço as escolhas horrorosas. Mas, por exemplo, o voto mais recente que eu dei para vereador em Belo Horizonte, 1 milhão de amigos, mas eu votei na melhor de todas, na minha opinião, o Fernando Autué. Deputado estadual eu não vou falar porque pode pensar que eu tô querendo promoção aqui na casa. Pode se quiser. Deixa eu fazer uma programação. Pedir desculpas aqui. Deixa eu organizar. Vai, Marcelo, depois o decano da bancada, a gente não pode se respeitar assim. Eu quis dizer que você com certeza o grande lembra, público, né? mas 99% das pessoas não se lembram. Por quê? Porque às vezes ela vai lembrar se ela votou no Lula ou no Bolsonaro. Mas ela não vai lembrar, às vezes, um cargo menor. E se a gente juntar tudo, quando a gente tem uma eleição municipal, a gente tem oportunidade de discutir a cidade. Aí problemas. Eu concordo com você, e é por isso que as cada povo tem o governo que merece. A gente vai piorar muito. Por causa dessa irresponsabilidade. Posso fazer uma provocação para o Marcelo, principalmente? Por que você não faz aí num trabalho, né? Você que cuida da área política, para saber onde a turma que participou da última eleição, a turma que não ganhou, onde essa turma foi assentada. Todo mundo empregado. É uma coisa interessante, né, amigo? São os acordos que acontecem no período eleitoral, que o cara perde a eleição, mas ele já tá com vaguinha. E o Damião nomeou a mulher do PL lá, o povo do PL não quer, não. Você ainda tem esse problema também, tem que ver quem eles querem. O WT, esse trabalho a gente faz diariamente. Todas as nomeações públicas de Estado, prefeituras. Marcelo, a provocação você entendeu qual é. Você entendeu qual é, né? E a gente pode criticar, Só que juntar tudo de uma vez só, a gente vai aumentar o problema.